Olá, na pauta de hoje o assunto é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse problema de saúde é muito presente na infância, mas também é comum na vida adulta. E eu estou aqui com a médica neurologista infantil, também especialista em neurologia adulta, que é a doutora Alicia Coraspi, que também tem uma especialização em sono e epilepsia. Então, enquanto neuropediatra, ela vai falar para a gente como é o tratamento, como é o diagnóstico do TDAH. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de te receber aqui, viu, doutora Alicia Coraspi. Muito obrigada. Você já me explica aqui, explica para todos que estão assistindo, quais são as principais características do TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. E são sintomas que começam na infância. Já desde pequena a gente já vê essas características e são persistentes e, o mais importante, causa prejuízo na vida dessas pessoas, entendeu? Em todas as esferas, tanto na parte escolar como na parte familiar. Esse é assim que a gente consegue fazer o diagnóstico. E é possível ter esse diagnóstico ali na vida de bebê, de poucos dias de vida, por exemplo? Não, a gente, como bebê, não. Normalmente o diagnóstico é feito na fase escolar, pré-escolar, mas a gente já pode ver algumas características com 3 anos de idade, 4 anos de idade, mas assim, precisa de um olhar muito atento, porque a gente sabe que dos 2 aos 5 anos de idade é um período de maior curiosidade da criança, agitação psicomotora, assim, um olhar mais saudável. É um desenvolvimento normal. Então, na maior parte das vezes, o diagnóstico ele é feito com 5, 6 anos de idade. E é possível prevenir TDAH? Existe alguma coisa preventiva? O TDAH, ele é um transtorno que tem componente genético. A gente tem até uma máxima, se você não encontra, na neurologia, se você não encontra um parente de primeiro grau com características de TDAH, procure outro diagnóstico. Mas assim como as doenças genéticas, o meio também influencia isso. Então, assim, a pessoa já tem a chance de ter o TDAH, mas se tiver um ambiente adequado, talvez não desenvolva ou tenha menos características. E qual seria esse ambiente adequado? É um ambiente familiar, um ambiente social, educacional? O que seria adequado para não desenvolver com muita intensidade? O TDAH, ele tem sintomas de desatenção, então seria, por exemplo, uma rotina. Ele tem, às vezes, muito comum, uma dificuldade de socialização. Então, assim, terapia, um bom convívio familiar, ter hábitos saudáveis, seria uma forma de tentar amenizar. E para chegar ao diagnóstico, basta o exame clínico ou é preciso algum exame complementar? O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, é um diagnóstico médico. Existem escalas, avaliações, testes neuropsicológicos que ajudam, que corroboram com esse diagnóstico. Mas não existe nenhum marcador específico, assim, por exemplo, uma tomografia, um exame de sangue que comprova o diagnóstico de TDAH. A pessoa com TDAH, ela é considerada de necessidade especial? Não é uma pessoa com necessidades especiais. Mas assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento,
podem ter comorbidades, assim, por exemplo, um TDAH mais um déficit intelectual. E aí, dependendo do grau dessa dificuldade, desse déficit intelectual, teria direito, por exemplo, a benefícios. Mas, por si só, o TDAH não é considerada uma deficiência ou uma pessoa portadora de necessidades, assim, ditas especiais. Quando você traz aí essa questão de um déficit até de aprendizagem, pode misturar um pouco com o TEA? Transtorno do espectro autista? O TEA também é um transtorno do neurodesenvolvimento e muitas vezes eles podem andar juntos. O TEA mais o TDAH, isso não é... A pessoa pode ter as duas situações? Sim, pode ter os dois. Mas tem sempre um que vai prevalecer mais, mas não é incomum os dois andarem juntos. E assim, o TEA pode ter sintomas de desatenção, às vezes hiperatividade, vai ter essa dificuldade de socialização. E o TDAH tem um pouco de dificuldade de socialização e sintomas de desatenção, né? Assim, no começo, na infância, é mais comum TDAH misto, que é sintomas de desatenção e hiperatividade. Então, assim, isso podem andar junto. Só que é diferente. Às vezes o TDAH, ele tem uma dificuldade de socialização porque às vezes ele não consegue se socializar, mas ele tem interesse. Às vezes não é um comportamento muito adequado, tem muita impulsividade. Já o TEA, o transtorno do espectro do autismo, ele tem mais uma ausência de interesse em socializar. Então, assim, esse é o aspecto fundamental da diferença entre os dois transtornos. No mundo científico, o TDAH não é recente, mas você concorda que nos últimos anos tem tido mais diagnóstico, tem tido mais revelações, se fala muito mais em TDAH? Sim. Houve um aumento de TDAH e de todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Isso se deve, assim, são vários fatores que houve esse aumento. Então, assim, o nosso modo de vida hoje não está tão saudável. As crianças, elas são expostas a muitas horas de tela, tablet, televisão, celular. Os pais hoje trabalham muito fora de casa. Então, assim, fica mais difícil pais presentes por conta da nossa condição econômica, do nosso país. Então, assim, as crianças não estão sendo tão estimuladas como deveriam. Então, assim, está tendo maior aumento de depressão, inclusive na idade das crianças. E, assim, uma pessoa depressiva, ela é desatenta. Então, assim, está tendo um aumento do número do diagnóstico de TDAH e está tendo um aumento meio superestimado. Está havendo um pouco de confusão. Às vezes as pessoas estão ganhando o diagnóstico de TDAH, mas talvez não seja por aí. Talvez sejam outros transtornos. Então, você está me dizendo que é um diagnóstico que exige muita cautela para chegar a ele. Numa consulta apenas não é possível chegar. A gente precisa ter muita cautela em dar um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente precisa ser um olhar muito treinado, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, pensando no diagnóstico na infância, porque existem diagnósticos diferenciais que às vezes um olhar atento, que às vezes precisa de um olhar atento. Por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno do sono, que vai gerar a comportamentos desatentos, às vezes até um pouco opositores. Quem não dorme bem é mais intolerante durante o dia, é mais desatento. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado.
E até nos outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo também. Então vamos falar um pouco de tratamento. Como é o tratamento do TDAH? É para a vida toda? Tem cura? Olha, o tratamento do TDAH, ele consiste assim, em parte medicamentosa e mudanças de hábito e o que eu chamo de uma base bem feita. O que é essa base bem feita? Dormir bem. Tem que dormir, fazer uma rotina de sono muito bem feita, uma rotina, fazer atividade física e esporte, que há diferença entre esporte e atividade física. Por quê? Porque os estudos mostraram que o esporte melhora a parte de concentração. E pensando que o TDAH, eventualmente, quase sempre vai ter algum problema da parte emocional, de autoestima, eu preciso fortalecer essa criança. Então, o esporte ajuda, porque ele vai aprender a perder, a ganhar, vai aprender que vai ter pessoas que não vão ser muito legais e vai ter pessoas que vão ajudá-lo. Então, assim, eu preciso de tudo isso. O diagnóstico de TDAH ele precisa ser feito na infância e ele pode continuar na fase adulta, mas tem uma porcentagem que consegue, através desse tratamento, não ter mais o TDAH na fase adulta. Então, assim, tem pessoas que se curam, assim, por assim dizer, ou que não precisam mais de medicamentos, entendeu? O que o TDAH precisa entender é como o cérebro dele funciona, entendeu? Então, assim, eu tenho pacientes já com 17 anos que foram diagnosticados bem no início da infância e já entenderam a rotina dos esportes, já entenderam a rotina dos estudos, o próprio uso de tela, os próprios estímulos. Então, assim, ficar menos em tela, vai fazer tarefa, vai estudar, é aquilo, concentra. Às vezes adotar períodos de relaxamento, eu estudo 20 minutos, bebo uma água, volto depois de 5 minutos. Seria, a gente fala que é uma reorganização cerebral, que o paciente TDAH ele tem 1000 ideias por minuto e ele tem certeza que ele pode fazer essas 1000 ideias. Então, a gente precisa de reorganizar e aí a gente consegue bons resultados. O comportamento da pessoa com esse transtorno não afeta só ela própria, né? Afeta todo ali o conceito familiar. Sim, com certeza. Porque são pessoas impulsivas, falam demais, às vezes assim, falam verdades demais, às vezes sem tato, assim, não tem o que a gente chama de um filtro, são muito intensas, então assim, tem dificuldade dessa socialização e assim, muito hiperativas, falam demais, perdem objetos, então assim, para uma rotina familiar, atrapalha. É o adulto que nunca sabe onde está a chave do carro, esquece de pagar a conta, é a criança que perde objetos, esquece de fazer tarefa de casa, trabalhos, às vezes se envolve em brigas com os colegas, então, às vezes tem a dificuldade de aprendizado, alguns, né, têm essa dificuldade, então, assim, atrapalha, assim, é um conflito, é um transtorno que afeta a família inteira. Você falou aí da vida adulta, esse diagnóstico, ele é mais presente na infância, mas pode ser que apareça lá na vida adulta? Não, isso é até um fator confundidor. O diagnóstico TDAH, ele pode ser feito em qualquer idade, mas os sintomas precisam ter começado antes dos 12 anos de idade. Então, assim, o que a gente vê são adultos cansados, desatentos, depressivos,
que trabalham demais, e aí começam a ter alguns sintomas que possuem no paciente TDAH, mas quando você pega a história de vida desse paciente adulto, você vê que não bate. Então, assim, não é TDAH, aí tem que procurar outras coisas. E quem teve lá na infância, a origem, como você falou, antes dos 12 anos, não fez tratamento, não fez acompanhamento médico e com especialistas, qual o prejuízo que ele vai ter na vida adulta? Olha, ele tem maior probabilidade de ter bastante prejuízo, mas assim, ele pode ter dificuldade de socialização, conflitos com o cônjuge, conflitos de trabalho. E assim, o TDAH, principalmente na fase adulta, ele tem as comorbidades psiquiátricas. Então, é um transtorno de ansiedade, um transtorno de sono, um transtorno depressivo. Então, assim, é mais comum no adulto TDAH ter mais comorbidades psiquiátricas do que na criança. Então, assim, é um paciente mais difícil de tratar. E, assim, aumenta a chance de acidente de carro, separação, suicídio. É um paciente que está desregulado, que não aprendeu a regular o cérebro durante a vida. Então, assim, é um paciente mais difícil. Você também é especialista em sono e epilepsia. A queixa de problemas com o sono, ela é mais presente na infância ou na vida adulta? A queixa do problema de sono, acredito que seja mais comum na fase adulta, pelo estilo de vida. Pelo estilo de vida que nós estamos levando, trabalhando demais, não fazendo esporte, descansando menos, muito uso de telas. Mas ele também é muito importante na fase infantil. Tem crianças que já têm dificuldade de dormir desde bebê. A gente precisa, por assim dizer, ensinar o bebê a dormir. E se a gente não... dormir bem é hábito. E na fase da criança, normalmente quem é responsável por isso são os pais. Então, assim, eu preciso ter uma rotina de sono muito bem feita. E isso muda a rotina da família inteira. Então, assim, hoje em dia, a maior parte dos pais vem para mim em consulta achando que 10 horas, 10 e meia é um horário adequado para uma criança de 3 anos dormir. E elas dormem com tablet, com celular, dormem muito com os pais. Então, assim, isso vai atrapalhando. E no paciente TDAH, vai ter um prejuízo, não tem como. E é fato que poucas pessoas adultas dormem bem sem medicamentos? A gente está vivendo uma era de Zolpidem para poder desligar, e Venvance, que é um psicoestimulante usado no tratamento do TDAH, para acordar, né? É o on e o off. Então, assim, tá bem complicado. Tá bem complicado. É mais comum o uso de medicamentos para dormir na fase adulta do que na fase da criança, né? Os pais têm medo e também não é indicado. Mas esse não é o caminho. A gente precisa tentar entender por que essa pessoa não está dormindo. É um erro de hábito, é uma depressão, uma ansiedade, é o ambiente. O que está acontecendo? São remédios que ela está tomando? É uma doença? Os remédios, assim, Zolpidem é um remédio, né, um remédio que ajuda no sono, mas, assim, ele tem que ser prescrito por um tempo muito curto e em casos muito específicos. Hoje está tendo uma banalização desse uso dessa medicação. Como que vocês, médicos, definem e orientam o paciente sobre o que é higiene do sono? Higiene do sono é uma rotina de sono. A gente precisa ter hábitos saudáveis. Um deles, por exemplo,
Evitar o uso de telas muito próximo da hora de dormir. Por exemplo, ficar na televisão, assistindo um filme, desligar com alguma antecedência ali. Isso. Celular, tablet, isso não tem que ser levado para a cama. De preferência, não tenha televisão no quarto. Essa luz da tela, ela é estimulante. Então, assim, eu preciso que você comece a fazer uma rotina de sono mais cedo, 7 horas da noite, por exemplo. As coisas têm que andar um pouco mais devagar. Ter uma alimentação mais leve. Não é para você comer uma feijoada de jantar, por exemplo. Por quê? Que vai atrapalhar a digestão. Esporte. Existem pessoas que fazem esporte no período da noite e ficam muito acordadas. Tem pessoas que já se relaxam. Tem que descobrir qual é o seu tipo. Dê preferência para escutar, por exemplo, músicas mais tranquilas, menos luzes ligadas na casa. Isso, assim, horas mais cedo. Se for assistir alguma coisa tranquila. Não dá para você desligar um filme super de ação e achar que você vai dormir em 5 minutos. E assim, é hábito. Se você faz só 3 dias, vai dar certo. Tem que fazer sempre. Tem que persistir. Persistir. E ter um pouco de paciência. Não dá pra gente... Eu tenho pacientes que dormem 11 horas da noite e do nada querem dormir 9 horas. O organismo tem que acostumar, tem que ser aos poucos. Agora é a última pergunta da nossa entrevista, né? Eu quero saber, de acordo com a sua experiência profissional como neuropediatra, como que os pais, especialmente a mãe, recebe esse diagnóstico dentro de um consultório? Como que afeta? Eles ficam surpresos, chateados, tristes? Ou é normal? Eu tenho alguns pacientes que as mães ficam mais emotivas, as mães às vezes se sentem mais culpadas. Eu não acho que elas ficam de todo surpresas, porque elas estão vendo a agitação, a desatenção, mas durante a avaliação da consulta, elas ficam chateadas e até culpadas quando percebem as dificuldades, né, ali. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas não é por aí. A gente orienta e as crianças vão melhorar. Bom, terminei essa entrevista aqui com a doutora Alícia Coraspi e eu vou dizer para vocês, é a minha filha. Essa super profissional aqui, a gente foi mais no profissional mesmo e menos no familiar de mãe e filha, né? Para trazer para vocês, para os pais, para todo mundo, para os educadores, para quem é portador de TDAH, que é um grande índice na população, né? Um pouco mais de reflexão e de conhecimento sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Amei, viu, minha filha? Eu que adorei estar do lado dessa jornalista, apresentadora maravilhosa. Tá vendo? Olha, uma tietagem mútua aqui, mútua. Esse programa depois você pode acompanhar também no canal YouTube. E agora continua com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.